Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o mal que vemos nos outros é o mal que está em nós mesmos. Deus é amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. É normal, quando nós conhecemos novas pessoas, ou quando a gente está em algum lugar cheio de pessoas, nós começarmos a observar o ambiente e de alguma forma tentar deduzir ou traduzir o que é a vida daquelas pessoas, ou o que ela representa, ou o que ela faz. Só que a partir de um instante que eu vou comentar sobre o que eu estou vendo, e os meus comentários quase sempre eles são negativos, não quer dizer que aquela pessoa seja ruim, mas quer dizer que o meu coração ele está contaminado. Eu lembro de quando eu era mais novo, adolescente assim, meu pai e minha mãe tinham costume de dizer que nenhum dos meus amigos prestava. E de certa forma, muitas vezes isso não era uma realidade, porque muitas vezes o mal não era eles, o mal era a gente. Mas quem vai olhar o próprio filho e muitas vezes dizer, o meu filho, ele muitas vezes faz coisas que não deveria. Mas é normal isso, a gente sempre busca no outro a bondade que muitas vezes falta em nós. Então, a partir do momento que eu não tenho nada de bom para oferecer, é mais fácil eu falar que o outro é pior do que eu. E a gente cria, de certa forma, um comparativo, como se o menos pior se tornasse o melhor. E não tem uma relação entre isso. Lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra de Deus ela diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Se eu te perguntasse agora, o que está cheio o seu coração nesse instante? Cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de misericórdia, cheio de perdão, ou cheio de tristeza, cheio de frustração, cheio de amargura, cheio de ódio? Percebe que o que Jesus disse para nós, que as tuas palavras vão ser exatamente um reflexo daquilo que está dentro de você. E aí nós percebemos que a frase ela faz todo sentido. O mal que vemos nos outros é o mal que está em nós mesmos. O mal que falamos dos outros é o mal que está em nós mesmos. Aí vem a pergunta: como eu coloco um bom tesouro dentro do meu coração? Só tem um jeito: a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós paramos de alimentar a nossa carne, quando nós paramos de alimentar o nosso jeito, o meu, o eu, esse tesouro ele começa a ser formado. Por quê? Porque dentro de nós vão começar a existir bons costumes, boas palavras, bons pensamentos, sabedoria. E aquele homem natural, aquela mulher natural que a vida inteira ela viveu baseado em reagir ao que estava à sua volta, ela começa a viver algo diferente, porque dentro dela existe algo muito maior do que está fora. Vale a gente lembrar que o mundo jaz no maligno. Se esse mundo está no maligno e eu reajo pelo mundo, certamente que não terei bons sentimentos. Mas se dentro de mim um céu começa a se formar, os meus tesouros eles ficam muito mais evidentes pelas minhas palavras, pelo meu comportamento, com certeza eu tenho construído dentro de mim um lugar muito melhor, um lugar que através das minhas palavras e que do meu olhar ele possa ser refletido.
E nós temos também uma coisa que é interessante. Você já percebeu que parece que quando nós fazemos algo errado e depois acontece algo ruim conosco, a gente tem o hábito de pensar, é Deus que está me punindo. Lá em Tiago 1, versículo 13 e 14, eu vou mostrar na palavra de Deus como esse pensamento ele é totalmente errado. Deus, ele é amor, e no amor não existe maldade, no amor não existe punição, no amor existe perdão. Por mais que quando a gente olha o inferno, acha que Deus está nos punindo, muito pelo contrário. Deus disse, olha, caminha por aqui. Você falou, não, eu quero caminhar por lá. O lugar que a gente caminha é o lugar que a gente chega. Não é Deus que te colocou no inferno, é você que caminhou para o inferno. Você que não quis buscar a salvação, você que não quis obedecer a Deus. Você não foi obrigado. Se Deus te obrigasse a fazer alguma coisa, aí sim você poderia dizer que foi Deus que fez. Mas não, você propriamente acabou fazendo o que escolheu fazer. A palavra lá em Tiago, ela diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então essa tentação que você passa é a tentação que você cria. Toda vez que você idolatra alguma coisa, toda vez que você acha que a sua vida depende daquilo, o mal ele toma posse e ele vai usar isso para te seduzir. E a partir do instante que ele consegue fazer isso, ele vai lá e te destrói. Ele vai lá e te joga no buraco, ele vai lá e te coloca dúvida, ele vai lá e diz, olha o que você fez, você já pediu perdão para Deus tantas vezes sobre isso, não pede mais não. Deus ele vai te punir. E ele começa a pôr essas minhoquinhas na nossa cabeça. Tudo para que nós nos afastamos de Deus. Olha, você está vivendo em pecado. Deus não tolera isso não. Sai daí, vem aqui comigo aqui, ó. Eu gosto de você. Fica aqui com gente. E aí o que acaba acontecendo na vida dessas pessoas? Essa vida ela só piora. E no fim essa pessoa ainda ela acaba adoecendo. Por quê? Porque ela acaba somatizando tanta coisa ruim dos teus pensamentos. O mal, ele adora ficar falando besteira na nossa cabeça. Falar que você não vale nada, falar que você nunca vai dar certo, falar que você nunca vai ter ninguém, que você não merece nada, que ninguém gosta de você, e aquele monte de coisa que você está cansado de fazer. Depois não sabe por que tem baixa autoestima, enquanto você tem um Deus que te ama, que te quer bem, que está ao seu lado, só que ele depende do seu convite para participar da sua vida, você tem um mal intrometido, encherido, que o tempo inteiro fica dizendo coisas para te magoar, o tempo inteiro fica te colocando para baixo, e você não repreende, você simplesmente continua alimentando isso. Então você percebe uma coisa, Deus ele nunca vai fazer nada de mal para você, porque Deus ele é inacessível ao mal, isso está escrito na palavra de Deus. E não adianta que a gente pense ou que eu ache, não vai ser desse jeito. É o que eu sempre falo, a importância de nós lermos a Bíblia, que nós acabamos conhecendo o que é certo e o que é errado. Eu vejo muitas vezes pregando punição, o tempo todo. Lá em Eclesiásticos, Deus diz que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Ah, mas não deveria, que o joio e o trigo vão andar juntos, e só no final vai ser feito. Já é o final agora? Ah, não é o final. Então eu não sei que você está se ardendo e sofrendo. Não sei porque que você está antecipando, porque você está se punindo. Nenhum ato de justiça nosso pode recompensar um erro ou qualquer tipo de coisa. Deus ele fala que os nossos atos de justiça são como trapos sujos. Então não valem de nada. Então eu não sei que às vezes a gente entra numa capa de moralidade, de autopunição, autoflagelação. Ah não, porque eu preciso sofrer, porque... Cara, você precisa reparar o mal que você fez. Você precisa colocar boas coisas no tesouro que está dentro do teu coração. Você precisa mudar o teu comportamento, mudar as tuas palavras, mudar o teu modo de pensar, mudar o teu modo de ver. E tudo isso não custa nada e não depende de ninguém. Depende apenas de você mesmo.
Ah, mas eu não consigo. Não consegue porque está sem Deus. Porque você quer ter um comportamento de Deus sem Deus junto. Aí também não funciona. Não adianta, é como eu ter um copo e não ter água, e eu querer beber água, não importa, você só tem o copo. O nosso corpo, ele é o casco, vamos dizer assim. Tá? Nós somos o templo de Deus, mas para esse templo estar cheio, nós precisamos de Deus. E não adianta eu simplesmente ter um Deus de teologia. O que seria esse Deus? Eu conheço a palavra de Deus, mas eu não pratico a palavra de Deus. Eu frequento muitas vezes uma igreja, mas eu acho que nenhuma pregação é para mim, sempre é para os outros. Sempre tudo que eu escuto de Deus é para os outros. Não, nunca é para mim. Então Deus, ele está entregando uma mensagem para você entregar para outra pessoa? Quem que é você na fila do pão? Hein? Qual que é teu papel? Teu papel não é estar vivo. Você tá num nível maior que as pessoas. Você só entrega recados. Não funciona assim. O recado que você está recebendo hoje é para você. Talvez hoje não faça sentido, mas amanhã pode fazer. É como se você estivesse viajando para algum lugar e eu fosse emprestar uma casa para você e eu te entregasse, olha, essas chaves são da casa. Quando você chegar lá, você usa. E eu te entrego um molho de chave. Naquele instante, antes de você caminhar, antes de você fazer, ele não vai fazer o sentido nenhum. Porém, se você chegar lá sem eles, também não entra na casa. Então percebe que não é a caminhada. O que Deus nos dá hoje, muitas vezes, é a chave que você vai precisar para abrir o teu futuro amanhã. E você o tempo inteiro está achando que é o agora. Deus na Bíblia, ele o tempo inteiro ele faz profecias, ele fala sobre um futuro. O agir de Deus sempre é assim, ele diz que algo vai acontecer e aquilo acontece. Mas muitas pessoas, se você olhar na Bíblia, ainda assim ela alerta que, olha, vai ter profetas que vão profetizar. E como eu sei se aquele profeta é real? Se aquelas coisas acontecerem. É tão simples. Deus, ele é muito prático nas coisas que ele faz. Ele não fica inventando moda, ele não fica criando coisas que não existem, sabe? Não depende de nada. De nada. Então eu acho que dentro da nossa vida, nós devemos parar um pouquinho só, para ouvir o que nós temos falado. Se as nossas palavras, elas contêm amor ou contêm amargura, contêm amor ou contêm tristeza, contêm amor ou contém esperança. Você sabe por quê? Porque vai dizer muito sobre o Espírito que está perto de você, vai dizer muito sobre quem tem governado a tua vida, quem tem habitado o teu coração. Sabe, será que nós temos tanto motivo assim para ficar reclamando das coisas? Talvez as coisas não estejam do nosso jeito, mas será que está tão ruim assim? Nós temos que começar a encontrar o lado bom da vida. Porque Deus, ele não tolera a ingratidão. E o tempo inteiro nós estamos reclamando porque muitas vezes antes era de um jeito, antes eu tinha mais, e hoje eu tenho menos porque eu tinha uma oportunidade que eu não tenho mais. Você tem exatamente o que você precisa ter, o necessário para chegar onde você precisa chegar. E aonde você não puder chegar, Deus, ele vai fazer um milagre, Deus, ele vai abrir a porta, Deus, ele vai fazer o que tiver que ser necessário naquele momento, desde que o resultado disso não seja sua vaidade, mas glorificar o nome do Senhor para que outras pessoas possam se converter, para que outras pessoas possam entender o teu testemunho. Porque se você acha que Deus é um amuleto, que Deus é algo que precisa ficar te servindo, que ele vai pegar simplesmente tirar tudo de todo mundo para dar para você, porque porque você é mais bonito, né? Eu vou prejudicar um monte de pessoa, não, por você, porque eu sou Deus da injustiça, né? Então eu prejudico todo mundo. Cara, você não percebe que às vezes os nossos sonhos ou aquilo que a gente fala, ele esbarra em certas coisas? Se você tem algo hoje, certo ou errado, bem ou mal, é como a chave que eu te expliquei. Avalie as tuas palavras, avalie o teu coração, avalie todas as coisas. A Bíblia não é um lugar onde você vai encontrar perfeitos, mas é um lugar que você vai encontrar que, apesar dos defeitos, todos foram atrás de Deus para pedir ajuda, para pedir alento, para pedir uma oportunidade, para pedir uma chance, para reconhecer os erros. Chegou a hora de fazer uma limpeza dentro de nós, de tirar aquele passado,
aquela vida que não nos serve mais, tirar todas as coisas que não vêm de Deus, tirar o comportamento, tirar o vício, tirar o hábito, tirar aquela fuga, tirar a desculpa, tirar o motivo, limpa tudo. Vamos colocar um tesouro novo. Quando você começar a olhar com as pessoas e ao invés de julgar, procurar um motivo para amar, procurar um motivo para ajudar, procurar dar uma palavra, procurar dar algo bom para alguém, algo que ninguém mais poderia dar nos dias de hoje. O amor de muitos tem esfriado, mas não é o amor de todos. Então, a partir desse instante, nós devemos ser a chama, nós devemos ser a diferença, nós devemos ser aqueles que conduzem as pessoas a mais perto da luz, que somos de alguma forma o exemplo, ainda que nós não consigamos viver tudo aquilo que a gente gostaria, a gente vive muita coisa boa, porque se Deus é por nós, se Deus está com nós, não tem jeito de dar errado. Amém? Que o Senhor possa tocar o teu coração, que o Senhor possa tocar a tua vida, a tua família, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te dar controle, que Ele te faça perdoar, que Ele te faça amar, que Ele te faça ajudar, que Ele te faça parar de reclamar, que Ele te faça a ficar em silêncio. Amém? Um bom dia.